Prontinho, agora sim estamos no ar e acredito que o som estará funcionando. Nós vamos esperar um pouquinho para as pessoas poderem entrar. Só um minutinho. Bom, agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Tá vendo? Aqui também tem probleminhas técnicos. Entrei aqui sem nenhum áudio, sem nada funcionando. Agora conseguimos entrar aqui direitinho. Boa tarde, Camila. Essa imagem aí é tipo um convite de vamos espiar, né? É esse o convite aí pro nosso processo documental, que as pessoas espiem. Como agora a gente tem a lei geral de proteção de dados, e no meu diário de bordo, em tudo, né, que é documentação minha, eu nunca tomei esse cuidado, né, para os rostos das crianças. Para mim é complicado. Isso é pessoal, assim, sabe? É muito complicado meio que esconder o rosto da criança, que para mim soa muito como tirar a autoria, né? É muito como colocar no anonimato. Mas as fichas vão caindo aqui para entender que agora é assim. E a gente tem que ir se adaptando a esse novo mundo, né? Mas vamos lá. A ideia aqui hoje é a seguinte: eu vou abrir para vocês o meu processo documental,
da turma que eu acompanho 6 horas. Eu também tenho o processo documental da turma de 2 horas, e aí eu compartilho ele com a minha colega, com a Sara, que fica com eles 4 horas e eu 2. É um registro compartilhado nosso, de modo que a gente não separe as crianças, né? A criança não são minhas crianças no horário delas, são as crianças. Então a gente precisa conhecer essas crianças na sua integralidade. Oi, Vera, que bom. Bom demais esse momento. Esses momentos que só a greve ajuda, vamos dizer assim, né? Que aí dá para estar aqui nesse momento, senão não ia dar. Mas vamos lá, vou começar então a mostrar para vocês o meu processo documental. A ideia é que seja uma conversa, então fiquem à vontade para digitar, perguntar, questionar, fazer observações, que eu vou parando um pouquinho, colocando vocês em evidência, para a gente fazer essa troca, e não virar um dar aula. Então eu vou começar para não ficar muito extenso e cansativo, tá bom? Bom, eu tô aqui meio parando, que eu tô aqui abrindo meu celular, colocando no meu celular também para poder ver, para ver se dá para acompanhar ou não. Tem um delayzinho, né, básico, isso me dá uma atrapalhada de vez em quando. Mas vamos lá, o processo documental da turma do 7A, que eu fico das 7 até 1 da tarde. A primeira coisa que eu pensei nesse processo documental foi de refletir quais documentações que eu vou levar adiante. Quais documentações que eu vou escolher para compor esse processo. Porque muitas vezes um monte de gente, ficou naquela coisa de não ter pernas para fazer as coisas, de estar cansado, de tentar fazer 5 coisas e não levar adiante. Então, assim, é importante a gente escolher quais e por quê. Ou melhor, escolher por quê e depois quais. Então, a primeira coisa que eu senti a necessidade é organizar um planejamento de toda a minha jornada. De ter toda a minha jornada em evidência. Então, eu opto aqui por ter um planejamento de contexto nesse meu processo documental. Um planejamento da jornada diária, um planejamento dos deslocamentos, da chegada, da saída, do momento do almoço, do momento do parque, de como sair do parque para ir para o almoço. Entender quem são essas crianças, quem sou eu, entender como vão ser os momentos de atividades permanentes, entender como vão ser os outros momentos. Então, penso no planejamento de contexto. Segunda documentação que eu trago para esse processo documental são as pautas de observação, porque eu organizo espaços ambientes. Nós temos vários ambientes que a gente visita pela escola o dia todo. Então, como que eu vou pautar meu olhar para cada um desses momentos? Para tirar esses momentos do anonimato. É a segunda coisa a se pensar. Boa tarde, Liane, seja bem-vinda. Boa tarde, Vani, minha amiga querida, mineira e de Jundiaí. Que está em Jundiaí é mineira, que é mineira e é de Jundiaí. Boa tarde, Camila. Sejam muito bem-vindos. Fico honrado com vocês aqui. E participem aí no chat para não me deixar falando muita bobagem. Então, as pautas de observação são esses registros que eu acompanho. São as anotações que eu faço sobre o que as crianças estão fazendo. São pautas que eu escolho o que eu vou observar, porque quem observa tudo não olha nada. A gente não dá conta. Eu vislumbro um planejamento de sessões. Eu vislumbro aprofundar as experiências com as crianças. A partir do que elas estão procurando nos espaços ambientes, eu poder interpretar, entender os conceitos que estão envolvidos e investigarmos grupo a grupo esses conceitos. É uma coisa louca. São 32 crianças para a gente fazer isso. Mas no mundo de tanta gente falando não é possível fazer com mais de 30 crianças, eu quero me desafiar a fazer.
E se eu conseguir fazer com 4, para mim vai ser uma vitória. Se eu conseguir fazer com 8, são 2 vitórias. Se eu conseguir 32, vão ser uma vitória enorme inteira. Né? Eu acho que os desafios é para a gente ultrapassar. Vai compor esse meu processo documental o diário de bordo, que é obrigatório na minha rede, e me ajuda a olhar para alguns processos também que estão acontecendo, a refletir sobre minha prática, a refletir sobre situações que eu posso transformar. E, por fim, as documentações narrativas. São registros virtuais, digitais, é como se fossem cards, e que eles servem para eu refletir, servem para eu trazer para as crianças para a gente conversar junto, e serve também para levar para as famílias, para ter esse retorno das famílias. Então, assim, de cara, eu pensei nesses 5 documentações, e que não é simples. Exige muito tempo, exige uma dedicação para a gente manter ali em ordem. E eu só escolhi elas porque elas fazem sentido. Elas fazem sentido para a minha prática. Ah, tem os relatórios? Tem, mas os relatórios aqui na Prefeitura de São Paulo são 2 vezes ao ano, e eu tendo essas documentações feitas, elas vão me ajudar a alimentar esse relatório. Não vai me dar Claro, dá trabalho, mas não é algo que eu vou ter que fazer algo novo, entendeu? É recuperar informações para desenvolver uma narrativa do processo de aprendizagem naquele semestre. Ufa, vamos continuar. Então, como eu disse, a primeira coisa que eu vou pensar é o planejamento de contexto. É organizar a minha jornada diária, levar intencionalidade para ela, fazer ele escapar do automatismo. E aí eu coloco aqui um trecho sobre o que seria o planejamento de contexto, trago o professor Paulo Fock para essa conversa, trago ele porque é um documento que não é só meu, eu espero que seja também da coordenação, de outros colegas. Então, se alguém não souber o que é um planejamento de contexto, achar que aquele contexto de aprendizagem, aquele contexto de investigação não é aquilo. Então, isso daqui dá uma compreendida. Eu não vou ficar aqui lendo para vocês, tá, pessoal? Estou só apresentando ele. E na primeira coisa que eu acho importante nesse planejamento de contexto é saber quem são as crianças e quem são os professores. Esse planejamento de contexto, a Maíra do Escutatória chama de planejamento ampliado, é muito baseado num curso que eu fiz com ela sobre planejamento, mas eu me permito a mudar, porque ela tem ela joga foco para as investigações e aprofundar as investigações, e eu faço um voo mais panorâmico, porque aqui eu centralizo todas as minhas documentações, porque eu sou uma pessoa perdida. Se eu pôr uma documentação em cada lugar, eu vou me perder. Então eu trago tudo para esse processo documental. Então, nesse processo documental, eu tenho um planejamento de contexto, como eu falei para vocês, as pautas de observação, os planejamentos semanais, o diário de bordo, as documentações narrativas, estão tudo aqui nesse processo documental. Então, quem são as crianças e os professores? No caso, só sou eu de professor. Então, eu trago um histórico dessa escola que eu estou hoje, que eu já trabalhei lá em 2017 e 2018, e volto em 2024 para essa escola. E trago quem é essa turma que eu conheço. Trago aqui as informações que eu tenho. São crianças de uma sala mista, que entra às 7 e sai às 1 da tarde. São crianças que algumas eram da escola e outras vieram do SEI, que em outros lugares do Brasil aí vão entender como creche. E falta coisas aqui ainda, porque eu preciso fazer uma anamnese com as famílias e eu não fiz. Eu ia fazer isso no começo de março e eu entrei em greve. Estou em greve desde 8 de março. Eu acho meio sacanagem, tenho medo de mandar essa anamnese para as famílias. Elas receberem um Google formulário cheio de perguntas de um professor que está em greve e eles precisando de um professor lá na escola para estar com essas crianças, entendeu? Então, a gente tem um pouco de bom senso. Então, por enquanto, vamos deixar para depois essa conversa com as famílias, para entender melhor quem são essas crianças fora da escola. Trago aqui quem são essas crianças e a data de nascimento delas, para entender as idades.
Então, às vezes, eu acho alguns comportamentos muito, assim, diferentes. Eu olho, a criança é super novinha. Será que isso tem influência? Ela está chegando pela primeira vez nessa escola grande, outros colegas já tiveram um ano de convivência, de habitar essa escola grande. Então, isso me ajuda, né? Me ajuda a compreender cada criança, cada ritmo, e não colocar todo mundo numa fábrica de padronização. Então, aí são as crianças, 3 páginas de criança. As que não têm foto são crianças que não frequentaram o mês de fevereiro. Então, possivelmente, podem já ter ido para outra escola, de repente vão vir outras, eu vou trocar esses nomes, essas datas. E quem é o professor? Nós também somos protagonistas nessa jornada, não são só as crianças. Então, quem sou eu? De onde é a minha origem? Qual o sentido de eu trabalhar nessa comunidade, nessa escola? Qual que é a razão de eu ser professor? E eu acho que é uma coisa mais importante do que ser professor, né? Quais as razões de continuar sendo professor? Então, acho que algumas coisas aí que são coisas que eu escolhi para escrever sobre mim. Até porque eu sou meio louco, eu preciso de um momento de me ler para me enxergar novamente, que às vezes parece que apagou, sumiu, algo desse tipo. Nós temos a organização da rotina diária dessa turma. Como eu disse, não é um documento que é só meu, então quem pegar essa documentação vai entender essa turma. Vai que alguma coisa acontece, eu me afaste 3 meses da escola. Vai que eu ganhe na loteria e resolva tirar um ano sabático. Alguém precisa conhecer a rotina dessa turma, por mais que vá lá e transforme tudo. Mas conhece, existe alguma coisa. A Camila coloca, precisando retomar isso. Tanto se fala nas crianças, mas nós também somos protagonistas. Se nós, professores, não formos protagonistas, como que a gente vai ter crianças protagonistas? Eu supero essa questão do protagonismo. Eu penso em autoria. A autoria é aquele inédito que nós vamos escrevendo. É um inédito que nós vamos escrevendo com base na vida real ou imaginária. Vamos pensar numa novela. Eu acho que todos somos autores. Nós não somos protagonistas. Ninguém dá pra gente um papel a decorar para viver uma vida que está ali naquele papel. A gente vai construindo e reconstruindo a nossa vida no cotidiano. Então, por isso que eu penso mais na gente sermos todos autores. Às vezes, se eu falar protagonismo, é por erro de fala aí. Mas penso na questão de autores. Vou lá no professor Paulo Freire, penso em sujeitos. Então, nós estamos ali construindo todos juntos, compartilhando essa autoria. Então, nós temos aí essa rotina diária. Embora ela esteja ali no formato de grade, não é para ela nos prender, é para ela nos dar uma referência, uma diretriz. Se eu tenho esse horário no solar, é porque talvez em outro horário vai ter outro professor lá. Mas se eu não for no solar, não tem problema. Se eu precisar de mais tempo no solar, eu posso conversar com outros colegas para ver se a gente pode estender esse momento da minha turma e tudo mais. Então a gente precisa ter essa rotina como algo para nos ajudar, como algo, como diz a professora Maria Silveira Barbosa, Maria Carme, para nos dar segurança e dar segurança para as crianças, mas não para nos aprisionar. Não é para nos aprisionar. Também trago nesse meu planejamento de contexto como que eu vislumbro a participação das crianças e das famílias. Porque a gente fala em participação, mas se a gente não registrar isso, às vezes ela fica só no discurso. Porque sem perceber a gente vai tomando as rédeas, vai assumindo as coisas. Ah, vamos trabalhar sobre dinossauro. Aí, antes de pensar no dinossauro, a professora já está lá recortando o dinossauro, já está pegando comida de dinossauro, já está plantando osso. Mas cadê a criança nessa participação toda? E quando eu falo isso, gente, fala professora porque pode ser o professor, já fiz isso. Já fui tomando as rédeas, fazendo tudo, porque tá tudo na minha cabeça, mas isso não é a criança participando. E a família participando é quando vem na reunião, saber sobre o que aconteceu, quando a gente vai informar,
Pensou 2 meses para a família ser trazida de alguma forma? Então, nós temos que pensar. Eu coloco no meu processo documental e no meu planejamento de contexto que a criança está participando todo o tempo, conversando ou não conversando, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas ações, pelos corpos e gestos que se locomovem. Eu penso em criar um clima pedagógico bom, que as crianças tenham liberdade de conversar comigo e não ter aquele medinho de falar isso ou aquilo com o adulto. Eu penso nas famílias sendo cada vez mais municiadas das documentações do cotidiano, para entenderem como é esse cotidiano, para as famílias entenderem melhor o que é quando a criança chega em casa e fala brinquei de empilhar cones, para as famílias entenderem os conhecimentos, criatividade, tudo que está sendo desenvolvido nisso. Então, é muito sobre isso. A Ivani coloca que a autoria é mais exigente, pois demanda formação contínua. É isso, a autoria é o que eu vou bem no prisma que eu falei, que é a gente se permitir e permitir a criança a criar o que não foi criado ainda. É óbvio que a gente vai pegar o que já existe, mas para, como diz o professor Paulo Freire, reinventar, não copiar. Eu estava essa semana aqui em São Paulo, em Novo Hamburgo também teve, pudemos ter contato, né, conseguir ter contato com a fala dos galegos Blanco e Cidraz, da Escola Imaginada, desse coletivo Escola Imaginada, que propõe muito a questão da arte na educação infantil, acho que no fundamental também, mas pegou muito no infantil. E uma das coisas que ele falou é o seguinte, que a arte não é a criança pegar e copiar artistas, copiar não é na questão artística, mas é a criança entender processos vividos pelos artistas, entender seus próprios processos. Ter professores que organizem o espaço, os materiais, para que as crianças tenham processos criativos e de artistas. Isso não quer dizer que ela vai virar artista. Então, eu penso isso para a gente, para as crianças, a gente compreender e se permitir criar nossos processos. Claro, a gente pode se inspirar em outros, desde Reggio Emília até o Capão Redondo. Eu posso me inspirar em diversas situações, mas eu vou acabar criando e reinventando aquilo para a minha realidade, para o meu estilo. Então é isso, sermos autores. A Camila coloca que as diversas linguagens de se expressar. Perfeito, muitas vezes não é visto essa diversidade delas, a forma de comunicar. A gente precisa cada vez mais olhar para essas diversas formas de expressar. E a gente também precisa praticar essas diversas formas. Eu vejo muita gente falando, eu não consigo escrever. Eu não preciso escrever como Machado de Assis. Eu posso organizar o meu jeito de escrita. Eu posso escrever como Arnaldo Antunes, que faz poemas sem uma pontuação. Ou posso escrever como outros tantos artistas, que põem rima ou não põem rima nos seus versos. Mas o fundamental é que a gente escreva, porque é escrevendo que a gente vai ter cada vez mais concepção da nossa autoria. E quando eu falo escrevendo, não é escrevendo de escrever mesmo, né? Mas eu falo de escrever sobre diversas linguagens, modelar, representar, como que eu posso dizer? Dramatizar, fazer, eu ia falar plágio, mas a palavra não é plágio. É usar uma música que já existe e criar outra, esqueci como se fala, perdi agora. Mas é ampliar as nossas possibilidades de se expressar. Da mais confortável a menos confortável. Outra coisa bacana que o Blanco e Cidraz, nessa situação foi o Cidraz que falou, foi o seguinte, o contrário de criatividade, de imaginação, é envergonhar-se. Então, quando a gente se envergonha de fazer uma linguagem, a gente está sendo tudo menos criativo, a gente está cortando a nossa criatividade, então nada de se envergonhar. A Vera coloca, vamos ver aqui, José, você coloca como protagonista as crianças e você. Você acha que seria interessante colocar as outras pessoas que acompanham a escola e também fazem parte da vida cotidiana da criança, como a diretora, a CP, agentes daquele período, cozinheiras, assim as famílias, crianças conheçam? E só vou cortar a fala
da Vera um momento para agradecer o Jean, que é isso, são paródias. Perfeito, Jean, tinha esquecido a palavra, muito obrigado. Mas voltamos aqui à Vera. Então, eu acho que protagonista, eu vou falar novamente, vou tirar a palavra protagonismo. Autor. Os autores dessa jornada educativa são muitas pessoas. Então, eu acho legal a gente inserir todas as pessoas, mas as pessoas também precisam se inserir. Então, assim, em alguns, eu tenho que pensar mesmo, como que eu vou, o diretor, o coordenador pedagógico, se inserir nessa jornada educativa das crianças. Mas eles também podem pensar como se inserir nessa jornada pedagógica. Não precisam ser convidados a estar lá. E do jeito que são vários modos do professor exercer essa autoria, como organizar os espaços, também são deles. A minha diretora desse ano, teve algum momento que ela pegou e apareceu lá no refeitório uma piscina de bolinha. E algumas pessoas perguntaram o porquê daquela piscina, que podiam estar em outro espaço, porque ali atrapalha o almoço. E a minha diretora virou autora nessa jornada com as minhas crianças, porque as crianças amaram ter um espaço para ficar brincando, sem ficar com o corpo silenciado, esperando todo mundo comer. Então, alguém que olha para as minhas crianças, e não só são as minhas, e dão possibilidades dela estenderem o brincar, de romper com práticas adultas, como esperar os outros comerem em silêncio, poder ir em outro espaço, que está ali próximo para brincar, é se colocar como autor nessa jornada educativa, né? Então, eu acho muito válido. Acho válido a gente ir lá, conhecer as cozinheiras, trazer todo mundo a Marcano Trueba, no livro Espaços em Harmonia, fala sobre isso. Né, sobre até um mural, sobre quem são as pessoas dessa escola, para trazer essa autoria. Não sei se eu respondi ou se eu só enrolei. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda. E aí, continuando esse processo documental, eu elegi aqui 4 espaços, mas eu pretendo ampliá-los ao longo para focar meu olhar. A sala de referência, o parque, o solário e o refeitório. Então, eu trago foto da sala de referência. Essa daqui foi uma das primeiras formações da sala esse ano, lá em fevereiro. Aí no meio tem algumas bolinhas que eu acabei alterando alguma coisa no espaço. Não só eu, como minha parceira também, que está aqui, ó, ajudando a elaborar o espaço, a criar o espaço. Tirei uma foto do refeitório. Então, por que eu tirei uma foto? Para eu pensar sobre isso. O que esse espaço convida as crianças? A que comportamento esse espaço convida? Os espaços sussurram aos nossos ouvidos, como diz a Beatriz Trueba. Então, o que esse espaço sussurra? Tem que pensar nisso. A Prefeitura de São Paulo deixa bem encaixotada essa questão da alimentação. É a terceirizada, tem que pôr a comida é o prato pronto, tem que pôr aquela quantidade. Então, assim, será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Não sei. Por enquanto, ainda não tenho feito muito. O que eu tenho feito mais é isso, flexibilizado. Acabou de comer, pode ir lá brincar. Quando eu chamar para sobremesa, volta. Vira uma bagunça, né? Todo colega que gosta desse tipo de comportamento. E eu falo bagunça, mas eu não entendo assim, tá? Nós temos o parque. Aqui convida esses brinquedos. Eu não quero as crianças pulando alto que pode machucar, então eu tenho que ir para outro lugar. Esse é um parque que tem muitos desafios motores. Quem está acessando o celular diz que está sem som. Olha, mas dessa vez, deixa eu olhar aqui. Dessa vez o meu som aqui tá. Quem tá pelo computador tá vendo, o celular não tá ouvindo, é isso? Quem tá no computador está ouvindo, quem está no celular não está ouvindo, aí eu não sei como resolver. Vindo aqui pelas configurações. Opa, ok, meu áudio tá tudo certo. Não sei como ajudar mesmo. De repente sair e voltar é uma ideia.
Sobre alimentação ainda, a Camila está falando que organizar self-service uma vez por semana, tentamos fazer aqui o ano passado, as crianças amaram, que é maravilhoso. Então, Camila, aqui a gente pensou em fazer o seguinte, a gente pensou, algumas professoras deram a ideia, de fazer as cumbucas nas mesas, para as crianças iam organizar essa mesa, levar as cumbucas dos alimentos para se alimentarem, a gente ia acabar com esse processo de fila de prato cheio, mas a resposta aqui é, não pode, a nutricionista não deixa. Tem todo um processo para isso poder ou não acontecer e ser aprovado. Então aqui a gente é muito engessado. E qualquer ousadia que a gente faça, aqui na Prefeitura de São Paulo, pode ocasionar uma coisa linda chamada processo administrativo. Então a gente brinca aqui que aqui são tempos bem complicados. Então aí voltando ao parque, eles trazem desafios motores de subir, de escalar, de pular. Como eu vou falar para minha criança? Não pula. Não sobe. Eu prefiro falar, ó, cuidado. Ah, eu posso pular? Pode, mas você sabe que você pode cair também e se machucar. Vê se você acha que consegue ou não. E tem uns que vão lá e pulam. Outros demoram uns 4, 5 parques para ir. Então, assim, a gente tem possibilidades de estimular e respeitar esse corpo dessas crianças. Olha aqui o pessoal falando sobre a questão da alimentação aqui em São Paulo, para mostrar que eu não estou mentindo sozinho. Temos aqui 2 coordenadoras, a G, colocando sobre que é muito complicado, exatamente isso. A Fabiola, infelizmente, precisa fazer um projeto. É isso aí, precisa fazer um projeto, e pelo menos aqui na minha região, sabe aquela canseira? Aquela canseira, você faz o projeto, aí tem que ver se tem professores que fizeram o curso lá sobre alimentação, aí tem um monte de normas para que se possa implementar. Então, assim, tem que mandar para as nutricionistas. É um processo. É um processo que, sabe aquela coisa que a gente nem está lá na escola para ver o final dele? É isso. E por que é importante a gente conhecer tudo isso? Para a gente saber onde a gente vai gastar a nossa energia ou não. Né? Então, tudo isso aí é complicado. Mas será que na hora da fruta, pelo menos, eu posso pegar e ir lá para fora comer? A gente estica umas toalhas para brincar e comer? Não sei, a gente vai pensando possibilidades, né? Brechas para fugir desse rigor que tentam e nos aprisionam, né? Bom, ainda o parque, para vocês conhecerem melhor. Aqui é o solário. Do solário também me convida algumas perguntas. Será que aí tem muitas motocas, tem muitas patinetes, e além disso, o que eu posso trazer, o que eu posso organizar esse espaço para outras experiências que não só andar de motoca e patinete. Eu vou voltar um pouquinho aqui no parque, que vem uma pergunta da Camila. A Camila pergunta como são esses pneus. Pode compartilhar a imagem mais detalhada depois? Aqui tem esses para pular, tipo pula-pula. Então, eu posso compartilhar depois, Camila. Né? Tem bastante gente perguntando desses pneus mais que vão se montando aqui. Foi alguma gestão anterior que fez. Eu não estava na escola. Na época que eu passei pela escola, não tinha nada aqui. Era um enorme vazio, não tinha nem balança. Que para as crianças não se machucarem, quebrava qualquer coisinha, arrancava tudo. Então não tinha, era essa concepção que tinha lá, era uma outra gestão. Então depois eu posso falar, porque são encantadores mesmo esses pneus, suas possibilidades. Deixa eu continuar aqui. A Bárbara coloca, a Bárbara lá da Bahia. A alimentação aqui é servida no prato. A criança não tem direito a se servir, fazer suas escolhas, e acontece dos pratos vierem cheios, muito rigoroso também. Pronto, Bárbara, parece que está descrevendo aqui a Prefeitura de São Paulo, é isso. É sobre isso. Coitada daquela criança que não pode ver o arroz se misturando com feijão no mesmo lugar, que não come nada. Ela não come. Às vezes eu já me meti de falar, deixa só tal coisa. Às vezes as crianças elaboram estratégia. Sabe qual é a estratégia que minha turma tinha o ano passado? Eles sabiam que era assim mesmo tudo misturado, que não tinha conversa, então eles pegavam, sentavam, acho que contava até 10, levantavam, jogavam no lixo
E aí, quando ia, na repetição pode escolher. Então, eles escolhiam. Então, olha só como eles vão elaborando estratégias. Na repetição, posso escolher comer só arroz. Então, ele enrolava, jogava tudo no lixo e ia lá pedir só o arroz. E às vezes tinha gente que ficava bravo que eles estavam jogando no lixo, mas não entende que é o sistema organizado que está fazendo ela recorrer a esse subterfúgio. A Camila volta, acho que lá atrás, até na pergunta da Vera, que são vários autores, no entanto, cada um com seu papel, mas que interfere no todo. Perfeito, é isso. É isso. Não tem o que pôr nem o que dirá. E aí a gente vem para a organização da sala de referência, que eu também trago nesse meu processo documental. A organização da sala de referência, sabe, nasce no rabisco. Algumas pessoas muito bacanas. Só completando, que a Camila fala que até na alimentação isso. Perfeito. É isso, são todas as pessoas da escola. Então, nasce num rabisco em que eu penso o que eu quero que minha sala de referência convide, o que eu quero que ela comunique, qual vai ser o meu papel, qual é o papel, quais serão os espaços ambientes, que materiais vão ter lá, que ações eles vão convidar. Então, eu começo a pensar nessa sala, eu começo a rascunhar o que é essa sala. Eu organizo essa sala. Um espaço que convide as crianças a fazer várias coisas que estão nesses verbos. Eu trago aqui uma fala que está lá no livro da Lígia Vercelli e do Cristiano Alcântara, num dos capítulos, que fala: compreender a experiência brincadeira como instrumento transformador e fomentador do aprendizado. Implica compreender a criança como um sujeito detentor de seus próprios pontos de vista, ideias, com capacidade de tomar decisões, de criar, recriar, inventar e demonstrar vontades desde a mais tenra idade. Então, eu comunico isso, ou pelo menos procuro comunicar isso na minha organização de espaço, no meu espaço, na minha sala de referência, que as crianças escolham onde ir, o que fazer, com quem fazer, por quanto tempo fazer. Era legal que no começo do ano algumas pessoas olhavam aquela sala com um misto de estranhamento e um misto de contemplação, de admiração. As moças da limpeza até um dia vieram me perguntar se isso só ia ser até o carnaval, que, vamos dizer assim, um período de adaptação. Eu falei, não, é o ano inteiro. Elas ficaram meio espantadas. Novamente eu falo, não sei se é espantada pelo trabalho que ia ter limpando ou espantada pelo jeito diferente que estava se organizando aquele espaço. Mas a ideia era esse, um convite. A G pergunta como eu organizo os materiais na sala, ou seja, você faz isso em qual momento, se tem apoio. Então, eu vou falar desse ano, G. Esse ano é o seguinte, eu entro 7 horas, as crianças entram, eu busco chegar na escola 15 para 7 todo dia, são aqueles 15 minutos que ninguém vai me pagar, são aqueles 15 minutos que eu não vou poder sair mais cedo, são 15 minutos que são escolha minha, não é regra nem ninguém é obrigado. Eu chego 15 minutos mais cedo e organizo todo esse espaço. Alguns espaços a gente deixa fixo. Por exemplo, não sei se vai aparecer o meu mouse apontando, mas aqui no cantinho, nesse pano azul, é uma cabana, uma casinha, que agora ela está até maior, porque a gente inverteu aqui o tecido. As crianças tiraram todas essas coisas aqui da prateleira, isso daqui virou bicama, beliche, então eles começam a deitar em cima, vira um quarto. Então essa parte fica fixa. Algumas coisas na mesa fica fixa. No chão, a minha colega da tarde tira para o pessoal poder varrer. Mas só que ela tira e deixa tudo, o grupinho montado. Quando eu chego esses 15 para 7, eu pego o grupinho e já vou pondo no chão e organizando. Então, esse processo de organizar. Tenho aí a parceria da professora da tarde. A gente consegue trabalhar junto. Tem um acordo. As crianças da tarde também usam esses espaços ambientes. É muito legal que eles transformam tudo. Parece que são outros espaços ambientes que vão se formando ali. Eu acompanho um pouco disso até as 3. Tanto que minha colega da tarde, ela brinca, ela fala, deixa a foto, porque quando eu chego já está tudo transformado. Eu não sei onde é cada cantinho proposto. Por isso, porque cada turma tem o seu ritmo, né? Cada turma tem a sua vivência, as suas especificidades e tudo mais. Então, assim, o que a gente
procura é isso. Alguns espaços fixos, outros a gente monta e desmonta. Como eu já tive anos que eu não tinha a parceria do outro colega, aí eu peguei, fechava tudo em caixa, de papelão mesmo, não era nem um organizador bonito, não. E fazia isso, pegava o cantinho da cabana, pegava tudo ali e enfiava na caixa. Cantinho dos cones, pegava tudo e enfiava em outra caixa. E colocava no balcão. No dia seguinte eu chegava 15 minutos antes e montava. O que não dava tempo de eu montar sozinho, as crianças que chegavam me ajudavam. Então a gente vai organizando possibilidades, gente. O ideal não existe. A gente vai trabalhando no nosso real. Quem começa a trabalhar desse jeito não consegue voltar a trabalhar com um monte de mesa e cadeira para a criança ficar fazendo a mesma coisa todo mundo junto, né? E o que falar? O que falar que faz a diferença quando a gente tem esse tipo de acordo. Eu lembro que na escola que eu estava ano passado, foi até peia da escola por 2 anos seguintes a questão dos espaços, e sabe um movimento que estava tendo? Que na hora da atribuição, deixa eu ver quem gosta de trabalhar com esses pequenos espaços para a gente atribuir a sala junto. Quem não gosta, vou para outro espaço. Então, estava já tendo esse movimento pelos próprios professores. Ou seja, a questão da organização dos espaços estava influenciando até as escolhas. Bora continuar, para a gente não ir até meia-noite. Então, a gente pensa, eu gosto de pensar como Alice Proença nos verbos, como o que os verbos me dizem do modo que as crianças vão explorar os espaços. Isso sou eu, por isso que eu falo que a gente vai reinventando. Né, eu me espelhei na Maíra, mas o da Maíra não tem isso, porque é a questão da autoria. Aqui eu fiz um mapa, eu já compartilhei ele nas redes sociais para quem quisesse olhar, porque eu fiz esse mapa junto com a minha colega de sala na parede lá do lado de fora, para comunicar às pessoas sobre o que é aquela sala estranha cheia de espaços. Que não é só deixar as crianças brincarem, a gente está observando, a gente está olhando para aprendizagens, para narrativas que estão acontecendo, para como se dão essas interações. Só organizar os espaços é a ponta do iceberg. Tem muita coisa nesse bloco de iceberg. A Bárbara coloca que é isso que ela faz, ela arruma, tira, coloca, organiza. É isso, e por mais que nos canse, nossa, tem dia que eu falo, gente, eu não quero chegar mais cedo, não. Mas é tanto sentido aquilo que você não consegue falar, não vou fazer. A Vera fala que o dificultador na sala foi querer tirar as mesas e a gestão não deixar. Então, eu também já tive esse dificultador, mas aí eu dou a mão para as crianças, Vera. Vamos resignificar. Então, tem mesa que virou túnel. Eu vou mostrar aqui rapidinho, vou voltar para mostrar aqui, ó. Aqui são 3 ou 4 mesas, que eu coloquei uma do lado da outra, porque não tinha outro lugar para pôr pela escola, para poder tirar da sala. Jogamos panos em cima. E aí o que a gente faz? As crianças colocam mochilas aí. Elas chegam e aí é o lugar de guardar as mochilas delas. E embaixo dessas mesas, eles brincam de túnel, eles trazem brinquedos para poder ficar ali com mais privacidade, eles dão novos sentidos. Minha turma do ano passado pegava as cadeiras e usava de circuito para andar por cima das cadeiras. Depois pular na mesa. Então, assim, vamos resignificar, se a gente não consegue tirar. A G pergunta como foi minha virada de chave. Olha, eu vou dizer, G, é uma pergunta muito interessante que eu vou tentar aqui resumir. Até 2019, e isso passando pelo ensino fundamental, isso passando pela educação infantil, eu sempre fui uma pessoa que tentei escutar as crianças, que tentei levar em conta o que elas diziam para organizar projetos, trabalhava por projetos, mas eu era muito centralizador. Olhando para minhas documentações e revendo minha prática, eu era centralizador. Quando eu propunha uma discussão, muitas vezes eu tomava conta da discussão inteira. Isso não é de propósito, é sem querer. São as documentações que foram me mostrando isso. Foi aquela pequena gravação que eu ouvi que foi me mostrando isso. E eu volto em 2020 para a educação infantil com uma missão. Eu quero aprender a ouvir as crianças com o corpo inteiro. Eu quero aprender a ouvir as crianças não só com o ouvido, mas também com os olhos. Eu volto com essa missão.
Eu não sabia que existia uma tal pedagogia da escuta, eu não sabia o que era a Reggio Emília, eu não sabia quem era o Malaguzzi, eu não sabia nada disso. Cheguei com essa função lá, com essa vontade empírica. E aí, a primeira coisa que eu faço, até tenho esse post no Facebook, eu começo a tentar organizar minha sala de um jeito que não fique todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas olha, foi horrível. Eu não consegui fazer bem, não. Foi uma organização estranha que não comunicou nem nada. Veio a pandemia em março, que tomou o resto do ano de afastamento. Aproveitei esse tempo para estudar. Grupos de estudo, muitas leituras, e eu comecei a descobrir um mundo novo. Só que faltava testar na prática esse mundo. Como que eu ia fazer? 2021, aqui em São Paulo, volta-se para a escola. Primeiro só 8 crianças, aí tem mudança de grupo, aí eu fico com uma turma que é de outro professor. Falei, pô, vou aproveitar isso para experimentar, vai ser meu laboratório. E começo a experimentar. Gente, a gente fala que 8 crianças é fácil. Não era isso que eu via, não. Eu via gente bravo, eu via criança que não queria fazer as coisas. E ainda mais num contexto de distanciamento. Então eu começo a organizar espaços ambientes com essas crianças. Eu vou falar para vocês que num segundo momento as crianças já estavam interagindo. Segundo os protocolos era para ir para cadeia, né? Mas as crianças já estavam próximas interagindo e eu passava álcool a todo momento na mão delas. Nenhuma sala que eu estive, só que, né, ali unicamente, teve Covid. Isso aí foi, ufa, fico agradecido por isso. Que os meus meio que começaram a interagir antes da liberação dos protocolos. Porque interação, gente, é elemento fundante, não só na educação infantil, como na vida. E a gente vai pensando nesses ambientes. Quando voltou a turma inteira, eu falei para minha colega parceira naquela época, eu falei assim, Dani, vamos desistir? Porque agora vai vir todo mundo, aí vai ficar complicado. Ela falou, não, por que desistir? Não, vamos continuar. Tá muito mais fácil de observar essas crianças, de escrever relatório, não tira isso de mim, não. Então, olha só, o momento que eu titubeei para voltar para trás e a mão do outro me segurou, não, vamos. E desde então eu tenho ido e me aprofundado, eu acho que melhorado. Mas é muito estudo, Gê. É muito estudo, mas não só o estudo, também prática. Também reinventar o que aquilo está no papel, como que eu vou reinventar no meu dia a dia? Não dá para eu chegar lá na minha sala e querer um ateliê carambola. Não é essa a minha vibe. Mas eu não preciso chegar lá e oferecer menos do que um ateliê carambola oferece. Eu posso oferecer qualidade para as minhas crianças, com o que eu tenho. E uma coisa que me ajudou muito foram também os cursos com o professor Sabala, os cursos de extensão, as leituras que ele também indicou, saindo da caixinha, né, não pensando só nesse espaço, desse contexto investigativo, mas no espaço como um todo, e olhar para materiais que eu sempre tive à disposição e nunca vi como materiais. Eu vou te dizer que todo dia quando eu saio de casa, eu passo primeiro na lixeira dos recicláveis. E às vezes eu pego uma torradeira, às vezes os vizinhos me vê lá revirando o lixo. Pego caixa, pego madeira. Eu falo que uma das coisas que eu gostaria de adquirir hoje em dia era um carreto. Para quando eu andar na rua, ver um sofá, enfiar para dentro do carreto para levar para minha escola. Então, assim, é isso. Eu estou vendo materiais onde eu não via. Então, isso também é importante. Então, é esse meu breve relato, assim, um resuminho. A Camila gostou do mapa, traz comunicação para os outros compreenderem um pouco. Eu acho que é isso, tornar visível o que a gente faz, Camila. A Cris, ô Cris, que bom você aqui. Cris, grande formador aqui da Der Campo Limpo, me ensinou tanto. A documentação para repensar as práticas. É isso, as várias camadas da documentação, né? Para que serve a documentação? Uma das coisas é refletir sobre as práticas. Gente, se eu não voltasse lá para refletir, para olhar aquela foto das crianças de cabeça abaixo enquanto uma falava, e eu me lembrar que aquilo demorou muitos minutos, não foi assim rápido, e eu pensar, o que eu estou fazendo com essas crianças? Por que elas precisam ficar esperando o outro? Então, assim, é a documentação que me ajudou. A memória não ia ajudar. A memória ia me trair, me enganar. Obrigado, G. A Bárbara passando nas farmácias, olhando as caixas, doida para pegar tudo. É sobre isso. É sobre isso, da gente pedir coisas que as pessoas não entendem porque que a gente está pedindo ou pegando. Faz parte.
E aí, muitas vezes eu achei isso tão ridículo. Então, olha só como a gente se permite transformar, né? A gente precisa ter a mesma ideia até o fim. Bom, aí eu trago para vocês transformações nessa minha sala de referência. Então, estamos aqui no começo de fevereiro. Aqui os espaços em close. A Maíra depois olhou minha sala e falou, nossa, tem muita construção. Eu falei, é verdade, olha como o olhar do outro ajuda. Eu falei, é verdade, tem muita construção. Aqui, uns dias depois, em fevereiro, olha como já vai mudando, porque a gente tem motivos para mudar, né? Eu vou voltar aqui, ó, nesse daqui tinha uma mesa aqui no meio, e bem aqui de frente a cama de gato. Quando chegou aqui, a gente mudou a posição da cama de gato, que ela estava assim, ficou lá no, mais profundo, e depois colocamos mais profundo ainda. E deixamos aqui livre por quê? Porque eu tenho uma criança com paralisia cerebral de manhã, e uma criança com um problema na coluna que deixou ela paraplégica à tarde. Mas ambas se locomovem muito bem no chão. Para que eu vou deixá-las presas em cadeira? O da manhã tem até uma cadeira adaptada que dá para olhar aqui no fundo. Ó. Comigo esse ano ele não usou nenhuma vez, porque a felicidade dele é usar o corpo como brinquedo e se deslocar pela sala inteira. E os contextos convidam ele a brincar. Então, gente, para que prender na cadeira? Que inclusão é essa? A inclusão é fazer a criança com deficiência fazer como os outros? Todo mundo na cadeira sentado? Eu também acho que é fazer como os outros. Todo mundo com cadeira se quiser. Então a gente vai mudando o espaço, às vezes, em curto espaço de tempo, pelo que a gente está observando. Que às vezes as pessoas perguntam, né? Quanto tempo que eu mudo o espaço? Não tem isso. A gente vai olhando as demandas, vai lendo o que está acontecendo. Vai fazendo aquilo que eu quis aprender para voltar na educação infantil, né? Ler a criança como um todo. E aqui tem os espaços com close, né? Um close maior e ainda muita construção, né? Ainda tem muita construção. Eu acho que eu que gosto dessa linguagem e acabo influenciando. Depois tem março. Aí em março, olha, cadê minhas construções? Tenho aqui nesse cantinho. E aqui atrás eu tenho outra. Só são duas. Uma micro, uma um pouco mais macro. E os espaços com circulação, porque eles gostam muito de andar, às vezes correr. Eu sou um professor sem juízo que deixa correr. Eu incentivo a aprender a desviar, mas eu deixo correr. Aqui o close nos espaços. Então aquela casinha que tinha lá no canto era pouca. Aí a gente fez mais um espaço aqui. Então nós fomos pensando nesses espaços. Então olha aqui, quando a gente foi analisar aquele primeiro espaço do começo do ano, era muito espaço para construir, menos para desenhar e não só com riscante. E as crianças queriam desenhar mais. Então a gente foi vendo. A gente não faz as coisas só pelo que as crianças querem, pelo que elas precisam, mas também pelo que elas se interessam, né? E aqui eu fui colocando os espaços, fotos dos espaços, e pensando sobre eles, pensando por que eu mudei. Né, esses espaços aqui que eu promovi, nossa, quase ninguém se interessou. Então eu começo a pensar por que não se interessou. Aí eu trago as fotos com as crianças para pensar nesses espaços habitados por ela. Porque às vezes a gente recorre na memória, né? Quem gosta disso, quem gosta daquilo, quem vai naquele lugar. Mas será que as crianças vão porque gostam também? Ou porque elas sentiram interesse em aprofundar naquela linguagem? Uma pergunta. Então eu tenho criança que procura o espaço para os livros. E aí o que eu percebi de manhã? Que eles procuram esses espaços, e até aquela cabana que está próxima, não para brincar, mas para descansar. Então é aquele momento, um momento no dia que eles, no meio lá do muvuco, eles querem descansar, desacelerar, eles pegam um livro, vão para algum espaço para ler, dormem. Então, assim, como que eu respeito esse direito de dormir da criança? Tem um momento que eles querem apagar mesmo, é dormir literalmente. Foi isso que eu me propus, né, de
na participação das crianças, que elas iam participar também pelo modo como elas habitam esses espaços, ambiente. Aqui tem a questão da massinha. Então, eu começo a observar coisas que eles fazem. Por exemplo, trazer elementos para explorar massinha. Tipo, eu não tinha colher na massinha. Eu não tinha copinho no espaço de massinha, nem panelinha. Então, eles vão transferindo. Ou eles levam a massinha para outro lugar, ou eles pegam outras coisas e levam para a massinha. Então, assim, eu preciso de registro para pensar nisso. Para repensar esse contexto. Para pensar quais experiências que estão nascendo ali. Tem criança que está ali pelo movimento de enrolar, de amassar. Tem criança que está construindo comida. Tem criança que a comida tem nome. Tem criança que a comida é pelas cores que vai se organizando ali. Tem criança que a comida é pela forma. Então, e tudo é comida. Então, como que eu posso fazer um ambiente de comida? É isso que eu estou pensando agora. Sentei com a minha parceira. Mesmo a gente de greve se encontrou aqui online para a gente repensar esses espaços. E a gente já viu que a massinha tem que ser ingrediente de comida. Também. Pode continuar a massinha para outras explorações, mas vimos que isso também. E como que eu posso levar isso e usar para a questão da escrita? Bárbara, eu falei que ia chamar ela essa semana para a gente conversar e não chamei. Desculpa, mas vou chamar. Então, assim, a escrita, o pensamento sobre a escrita, aqui estudando com a Maíra, vem antes das letras. Então, se eu faço um restaurante, as crianças fazem comidinha, elas fazem ingredientes e o nome daquele prato, isso é estimular a linguagem escrita. Mas não desvincular da brincadeira, porque a brincadeira é a linguagem principal ali. Né? Então, eu olho para as ações, então a gente vai refletindo aqui. Ó. As fotos vão me ajudando a refletir. As documentações narrativas também. A mesma coisa com a questão das construções. Olha os materiais que eles usam para construções. Que conceitos estão envolvidos aqui enquanto eles investigam? Como que eu posso aprofundar esses contextos? E a gente vai aqui replanejando. Está aqui tudo no meu planejamento de contexto. A construtividade com torres. Então, aqui algumas coisas que eu vi, a ideia deles, né, as teorias deles, passeando por esses conceitos. E aí eu penso, opa, deixa eu voltar. E se eu colocar instrumentos de medida? Porque eles estão pensando em o que é maior, o que é menor. Então, assim, e se eu pensar sobre isso? E se daquela exploração com esses elementos de medida, convencionais e não convencionais, eles me levarem para outros? Aqui, ó, são as construções micro, com animais, bloquinhos. Tem alguns dificultadores, tem o desafio. E aí eu passo para repensar esse lugar. E se eu trouxer fotos da casa deles para compor esse ambiente? Como será que eles vão representar a casa, a fachada da casa deles? E o quanto isso, num contexto, fortifica a questão do pertencimento. Olha, eu estou numa sala na escola que valoriza a minha casa simples, minha casa com portão de madeira e barraco. Sim, mas é um lar. É mais que uma casa. Então, como que a gente pode valorizar isso? Como posso trazer arte contemporânea para também fazer essa conversa com as crianças? E aqui eu vou passando porque vai por essas reflexões, tá vendo? Em todos esses tipos de contexto que eles vão criando. Eu não foco no contexto que eu criei, eu foco no contexto que as crianças foram costurando sentido. E vou pensando em mudanças, que não é mudar todo o ambiente, mas são pequenos ajustes. São espaços que não existem ainda. E a gente falou, olha, pode colocar, de repente, vai trazer desafio. Os riscantes. Quanto tempo eu deixei só o riscante e a folha? E agora? O que a gente pode incluir? Porque só pegar a folha e ficar desenhando e guardando na mochila, eu não estou ajudando a criança. Como eu posso ajudar mais ainda? Aí nós vimos que não oferecemos pintura. Olha, quem sabe, isso aqui foi tudo dialogado com a minha colega, trazendo as documentações das duas turmas. A cama de gato, foram poucas explorações, a gente acabou substituindo. Isso quer dizer que ela nunca vai voltar? Não, não quer dizer. Um contexto sobre escrita não existia. Então a gente traz um contexto sobre a reflexão da escrita de nome da turma. E cada coisa aqui tem uma intencionalidade, não é o acaso. A ficha não tem foto, tem motivo. O alfabeto é o de degrau, tem motivo.
Eu escrevi aqui o nome do Heitor, tem motivo. Então a gente coloca esses motivos nessa documentação, que a gente chama de intencionalidade pedagógica. Isso é intencionalidade pedagógica, a meu ver. E aí eu queria partilhar com vocês um vídeo de uma dessas explorações. Eu acho que eu não divulguei no Facebook por conta dessa limitação aí do uso de imagem. Vou colocar agora. Aí a gente vou deixar a foto. Então, esse é o exemplo que eu vou vendo como esse contexto de escrita vai colaborando com as crianças, né? E não é um contexto de escrita que todo mundo vai escrever o nome, que eu tô mandando todo mundo copiar ao mesmo tempo. Não, o espaço tá lá. Só cabe 3. Ah, eu sou o quarto, quero participar. Posso participar de outro jeito, igual a Milena, ali do lado, ajudando em alguns momentos. Ou indo brincar em outro espaço, depois voltando quando tiver o lugar e aprender a esperar. Mas não aprender a esperar lá, parado. Aprender a esperar fazendo outra coisa, porque criança, o corpo da criança é de fazer, né? É do aprender fazendo, não é aprender parado. E também me levantou uma questão quando eu olho para esse vídeo, né? Por que isso me chamou a atenção? E aquela criança que explorou as letras de outro jeito, por que não chamou minha atenção? E esse pontinho piscante que eu vou colocando na minha mente vai me ajudar, quando eu voltar, olhar para essa criança. Foi um contexto que a gente montou na semana que eu fiz greve, né? Então ficou lá 3 dias. Não deu assim para ser super explorado, super observado, mas já vai me chamando a atenção, porque eu tenho que olhar com estranhamento para o que eu faço. Se eu só achar que o Hugo tá um fofo montando babá, eu posso generalizar que a turma toda faz isso, ou eu posso minimizar que tem gente que ainda não faz, mas eu tenho que pensar por que ainda não faz. É a idade, é o interesse? Quando ele explora, que sentido que ele dá para aquelas letras e para aquele material? Eu preciso ter isso em mente. É muito simples falar ainda não faz, ou já faz. E aí eu continuo pensando sobre esse contexto. Aí eu penso em algumas ideias, eles exploraram bastante um kit de dentista que tem, então como que eu posso trazer isso? Como que eu posso usar esse dentista? Como que eu posso usar esse dentista para esse trabalho também com a linguagem escrita, sem focar no alfabeto, na escrita convencional? Então, de repente, penso, essa dentista pode ter uma secretária que vá anotando o nome dos clientes que chegam. E como que ela escreve o nome? Não sei, ela vai investigar. Ela pode fazer um monte de cobrinha, fazendo uma relação com a língua manuscrita. Ela pode recorrer à lista. Não sei o que ela vai fazer. Vou observar. Vamos dificultando à medida que ela for experimentando. Aí há mais alguns contextos que eu e minha colega pensamos para colocar na sala, não exatamente agora, em algum momento.
Tudo isso aqui é observando as ações das crianças. Ainda voltando ao planejamento de contexto, né? Como eu penso os deslocamentos nesse meu cotidiano. Então, eu tenho aqui um plano para o deslocamento para o lanche. Eu tenho um plano para o deslocamento para o parque. Quando eu faço um plano para essas situações da jornada, eu efetivo que toda minha jornada é educativa. Eu já tive muito tempo que eu fazia o planejamento e o parque ficava só parque, a higiene ficava só higiene. Não tinha nenhum planejamento para aquilo. Isso significava que eu não olhava para aquilo como educativo, eu olhava para aquilo como uma coisa automática. Muitas vezes eu falei que a criança tem autonomia. Por quê? Porque ela já fazia aquelas coisas do jeito que eu queria. Será que isso é autonomia? Fazer as coisas do jeito que o outro quer? Eu sou uma pessoa sem autonomia, porque o prefeito quer me dar 2% de aumento, e em vez de eu fazer o que ele quer, que é continuar trabalhando tranquilamente e ser grato pelos 2%, eu estou em greve. Então, é sobre isso. Até que ponto a criança fazer o que a gente quer é autonomia. Às vezes a autonomia é bem ao contrário. Como que vai ser a saída do parque? Os momentos coletivos. Como que vai se dar o lanche? Como vai ser a leitura diária? Então, assim, gente, a ideia é mais tornar esses momentos visíveis e planejar e replanejar. Por exemplo, a descida para o lanche na turma da tarde é uma coisa que eu já vou ter, para o almoço da turma da tarde, eu vou ter que mexer, porque mudou. Não, daquele jeito que eu imaginei e planejei, não deu certo, não efetivou. Fizemos alguns arranjos. Nesse meu processo documental, tem meus registros reflexivos também, minhas reflexões. Por enquanto, eu só pus sobre o acolhimento. Então, são coisas que eu preciso colocar. O acolhimento que eu senti da escola que eu estou. O acolhimento no sentido das lives que eu fiz no começo do ano, do que eu fui lendo desde o ano passado e retrasado. As minhas incertezas, que eu sou aquele que eu preciso voltar e ler. Eu preciso registrar para voltar e ler. Não adianta eu ficar confiando na minha memória. Minha memória romantiza tudo. Tudo que foi difícil, minha memória fala que foi maravilhoso. E um monte de coisa desafiadora ela esquece. Então eu não posso esquecer, eu tenho que ir lá anotar. É um processo meu. Mas eu acho que não é só meu. Acho que ainda há quem romantize. Ou que, ao contrário, que acho que tudo foi terrível. O que não deve faltar às crianças. Então, antes de chegar lá no contexto, nos espaços ambientes e tal, eu penso sobre isso. Quais são os princípios que são inegociáveis? Criança ficar sentada na sala, para mim é inegociável, não pode ter isso. Só vai ficar sentada na sala parada se ela quiser. É o que uma vez eu falei, eu nunca tive uma criança que ficou assim me perguntando se podia sentar. Foi isso que ela perguntou. Normalmente é o quê? As perguntas pode levantar, você pode sair do lugar. Na minha sala é o contrário, pergunta se pode sentar. E pode sentar na cadeira, no chão, em cima da mesa. Eu atendo o pai sentado na mesa e falo, olha, gente, eu tô sentado na mesa porque eu deixo seus filhos sentarem, tá? Então não é uma falta de educação aqui nesse contexto. G, eu não vou publicar livro, não. Embora eu publiquei uns livros para mim mesmo, de um trechinho da minha prática do ano, eu achei que ficou tão lindo, mas estão só para mim aqui. Quem sabe? Quem sabe? Não vou falar que eu não vou beber dessa água, quem sabe? Mas por enquanto a gente vai publicando aí nas redes sociais da vida. Então a quantidade de mesa e cadeira é uma coisa que me irrita. Então eu fui colocando ali algumas coisas sobre isso também. Tem a carta de intenções. Eu não coloquei lá nas primeiras documentações que eu escolhi, porque eu esqueci, mas carta de intenções eu já fiz a minha primeira lá no começo de fevereiro. Eu já grifei embaixo de coisas que foram efetivadas. Eu só grifei porque eu vi nos registros, não porque eu lembro, não porque eu sei. Eu já vi que eu preciso escrever uma segunda carta, que foi dia 4 de fevereiro essa carta. 4 de março eu revisei, 8 de março eu entrei em greve. Eu não voltei lá para escrever carta de intenções, porque tudo está meio incerto, né?
Mas carta de intenções para isso, não para ficar lá guardado igual ficava o planejamento. Não. É para eu ver o que eu estou efetivando. Ela direciona minhas ações. Aqui eu tenho o diário de bordo, e tenho criança pulando lá, como eles pulam daquele. Pulou daqui de cima até esse daqui. O professor doido só fala, cuidado, mas se você acha que dá, vai. Manda ver. E no meu diário de bordo, o que eu faço? Eu escolho, no cargo que eu fico 6 horas, eu escolho 2 momentos do dia para escrever. Então eu penso em 2 momentos, registro com essa intencionalidade e escrevo. Procuro fazer na sala. Tiro um momento na sala que eles estão extremamente livres e sem minha observação mais atenta e escrevo. Porque a gente não dá conta de fazer tudo fora da escola, né? Senão a gente não vai fazer mais nada. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu posso focar. Vou focar esse daqui para vocês. Olha aqui aquela criança que ficava em cadeira de roda, que ficava na cadeira adaptada, que ele fica muito bem na cadeira e que o professor deu a liberdade para ele ir para o chão. Ele brinca na cama de gato. Se esse menino fica na cadeira o dia inteiro, como que eu vou descobrir que ele consegue ir numa cama de gato? Ele tem paralisia cerebral, ele não anda sozinho, mas ele consegue se locomover de outros modos. Ele consegue brincar na cama de gato, entre um monte de outras coisas que ele consegue. Eu acho que o meu diário de bordo é para dar voz para esse menino. E quando eu dou voz para esse menino, eu dou voz para minha docência, que acredito nele, que desafio, que olha aqui para outras crianças fazendo uma torre, e a ideia não é fazer a torre mais alta, mas a torre que se equilibra com uma base mais vulnerável. Então são modos de brincar. É desse jeito que eu vou conhecendo essas crianças em grupo, individualmente. Olha ele andando pelo parque, sozinho lá. Às vezes ele dá um jeito, às vezes ele dá uns perdidos em mim. Às vezes eu tô lá procurando no parque onde ele tá, se ele saiu do parque e foi para outro espaço sem eu ver. Aqui o mural que eu falei, que a gente colocou lá do lado de fora da sala, o mapa mental da sala de referência. Os espaços externos, as crianças recolhendo pedras para fazer coleções. Então, assim, olhar para as miudezas. Olhar para aquelas coisas que às vezes a gente não olha. Aqui, ó, uma criança que foi brincar lá dentro do túnel. O Heitor que faz a água viva. Então ele pega um monte de objeto e vem mostrar água viva. E conta o que é a água. Ele conta que não pode tocar, que senão queima. Isso traz saberes que ele tem. E aí eu vou puxando. Aí tem os dias que eu passei mal, tem os dias de reunião, que eu não fui para a escola. Tem o momento do almoço. Então, se eu trago o meu momento do almoço para o diário de bordo, é porque eu vejo ele como educativo. É que eu vejo ele como um cuidar e educar, indissociável. Então não adianta eu ficar falando isso só lá na minha carta de intenções. Eu tenho que mostrar evidências que eu efetivei. Uma coisa que eu aprendi lá com a Cris e com a turma lá na informática educativa. Evidenciar. Como que eu tenho evidências do que eu estou fazendo. É importante evidenciar. Não é uma questão de prestar conta, é de consciência. E aí eu vou mandando embora aí as nossas observações no diário de bordo. Ó, eu vou usar esse daqui para ler para vocês. No momento que eles pegam essa caixa de gibi que não é desse espaço-ambiente, que eles trazem de outro espaço-ambiente, aí dão sentido ao descanso. No tranquilo espaço-ambiente de descanso, Samira, Hugo e Helena se reuniram para o início de tarde de relaxamento e descontração. Eu falo início de tarde porque era meio-dia. Meio-dia e meia, meio-dia e 20, eles já começam a sair. Com 2 esteiras cuidadosamente presas sobre 4 cadeiras, o ambiente adquiriu imediatamente um ar de aconchego acolhedor. Cada um deles trouxe consigo uma caixa de gibis, uma coleção de histórias e aventuras que se tornaria o ponto focal nesse momento. Enquanto se acomodavam dentro desse refúgio, sorrisos se espalhavam em seus rostos, antecipando o prazer de mergulhar nas páginas coloridas e nas narrativas emocionantes que aguardavam nas revistas em quadrinhos.
Samira abriu sua caixa e começou a folhear as páginas com entusiasmo, escolhendo cuidadosamente qual história iniciar. Hugo e Helena seguiram seu exemplo, imersos em seus próprios universos de fantasia e aventura. Entre uma história e outra, compartilhamos comentários animados e reflexões sobre os personagens e enredos. O tempo parecia desacelerar enquanto se entregava ao prazer simples de perder-se nas páginas de gibis, deixando de lado as preocupações do mundo exterior. É isso. Acho que é um pequeno trecho que conta um pouco do que as crianças estão fazendo. E do quanto a gente dá valor para o que as crianças fazem. Enquanto a gente registra, a gente fala mais sobre a gente do que sobre as crianças. Tem as pautas de observação. Eu gosto de organizar primeiro o planejamento semanal. Nesse planejamento semanal, eu penso nos espaços ambientes que eu vou observar a cada dia. Eu penso em observar um só. Eu penso num tempo. Eu gosto de descrever o espaço e os materiais. Eu gosto de pensar nas perguntas que eu vou levar para observar. E eu gosto de pensar o que vai efetivar a minha observação. Eu vou fotografar, vou só anotar, vou fazer um mapa, vou pensar em levar isso para o diário de bordo, vou fazer um card. Eu gosto de pensar nisso. Eu não sou refém dessas ideias, eu posso mudar de ideia, não tem problema. E aí tem a minha primeira observação, que foi uma chegada, logo no primeiro dia. Então aqui eu trago a descrição do contexto, as minhas perguntas e a observação. Então aqui eu vou fazendo minhas pautas de observação. Às vezes é grade, às vezes é mapa. Vou citando a evolução da experiência. Tem experiência que vai se desdobrando bastante. Às vezes tem tanta coisa que acontece em 5 minutos. E se a gente não tá lá, a gente fala, nossa, ele mal ficou aqui, já foi para outro espaço, nem aproveitou. A gente que não aproveitou para olhar, porque em 5 minutos ela fez um monte de coisa interessante. E para quê? Essa organização de planejamento semanal e a pauta de observação desses momentos que eu me planejei. Deixa eu pular aqui para eu chegar nos registros. Manhã ensolarada. Vozes ecoam em nossa sala de referência. Aline, Milena, Souza e Heloísa não apenas estão num cantinho, mas preenchem a cabana de nossa sala, com linda narrativa de faz de conta. O espaço físico é habitado pelos imaginários dessas crianças. Então elas estão aqui, ó. Estão as duas aqui embaixo, a Heloísa e a Milena, e a Aline está deitada aqui na cama, que são essas 3 cadeiras. Olha nossas camas de dormir, me diz Heloísa. O lugar era arrumado ainda mais. Colchas, faltou o C aí, colchas imaginárias eram esticadas. E o ato de cobrir-se era o sinal de despedida do mundo dos acordados para o mundo dos que dormem. Aline, você é grande, vai para sua cama. Mamãe, diz Heloísa, vai dormir com a tua irmã pequena. Com a tua irmã pequena. Tudo isso, gente, que eu escrevo com 20% aqui, para olhar o todo. Uma união evidente. Todas dormiam com suas cobertas reais e imaginárias. Um sono tranquilo que transmitia amor. Dormirem como família. É mais que uma brincadeira, mas também demonstração de amizade, companheirismo e amor. Sentimentos essenciais para dias ensolarados ou não. E olha, me diz tanta coisa essa cena. Quantas vezes a gente dormia no chão? Eu lembro lá na minha casa, que era um quarto e cozinha, e às vezes estavam meus 5 irmãos lá que se separaram, e os filhos, e tinha cama para uns, tinha chão para outros, era bem assim. Então, o que diz desse cotidiano? O que eu paro para olhar? As documentações narrativas. Então, eu trago aqui, ó, são as documentações narrativas, são esses cards, em que eu pego as pautas de observação e vou dando sentido para elas num texto, conjunto com imagem, para compartilhar com as famílias, de eles entenderem melhor o nosso trabalho, de entenderem melhor o que as crianças estão fazendo. Eu acho que é um direito a família saber o que as crianças estão fazendo na escola. Por que a gente não faz isso? De alguma forma. Falo para eles, todo dia não dá, gente. É uma vez a cada 15 dias. E beleza. E eles vão entendendo. E eles vão apoiando. E eles vão conversando com as crianças sobre o cotidiano delas. E as crianças vão sentindo que o que elas fazem na escola também é importante.
E elas vão olhando com as famílias isso que a gente manda. E eu vou efetivando, porque lá no meu planejamento de contexto, eu falei como ia ser a participação das famílias. Eu me comprometi. A Vera pergunta do meu SGP. Eu vou mostrar aqui meu SGP. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui minha... Vou remover aqui minha apresentação. Vou apresentar outra coisa. Espera aí. Ó. Vou compartilhar meu SGP. O SGP, isso é um sentimento meu, tá? Eu acho um instrumento de muito controle e pouca prática para a gente acessar os registros. O meu processo documental, meu diário de bordo tá no meu processo documental. Mas não tá no SGP? Tá também, mas para eu mexer, visualizar, eu prefiro lá no meu processo documental, porque é mais prático para mim. Mas não faz no SGP? Eu tenho que fazer. Então eu vou aqui no SGP, deixa eu ver aqui o diário de bordo, pegar minha turma de 4 horas, tem um monte de coisa que eu não fiz que eu tô em greve. Deixa eu pegar aqui, vai, dia 28. Ó, tudo que eu escrevi no meu diário de bordo tá aqui. Para o que eu observei nesse momento correspondente às 4 horas. E aqui eu coloco o link do meu planejamento de contexto. Para acessar nosso processo documental, planejamento de contexto, pauta de observação, diário de bordo, documentações, acesse. Tanto no um, quanto no outro cargo, quanto no da tarde. Então eu faço isso. Aqui eu deixo só o escrito. Mas lá, com as imagens, a organização e as intencionalidades, está lá no outro. Está aqui para visualizar. Então é desse jeito que eu faço. Bom, pessoal, eu quis apresentar para vocês, então, o meu planejamento, meu processo documental, né? Meu processo documental, um processo documental que envolve essas documentações que eu escolhi trabalhar. Por que eu falo escolhi? Escolhas conscientes. São escolhas que eu dou conta, que minhas pernas alcançam, que leva a qualidade para o meu trabalho, que leva a comunicação para as famílias, que comunica também a escola. Né? Eu acho que é sobre isso. Bom, é isso aí, pessoal. Foi isso. Eu acho que eu respondi a todo mundo que pôs perguntas aqui, observações. Né? Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se não quiserem, a gente vai encerrar por aqui, que já até ficou escuro aqui, né? Tô aqui que nem... Tô aqui no breu. Eu gosto de ficar no breu, gosto de ficar no escuro. Eu queria agradecer a todos e todas que estiveram presentes, que bateram esse papo. Que eu gosto assim, gente. Eu gosto de parar, conversar, explicar. Enquanto eu paro para responder uma pergunta, eu penso sobre tudo isso. Então, muito obrigado. Espero que de algum jeito tudo isso colabore de alguma forma com vocês nos seus cotidianos de professores, de coordenadores. E é isso aí. Muito obrigado. Uma boa noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. Valeu mesmo. Vou terminar aqui a transmissão. Muito obrigado, Camila. Valeu. A gente colabora até com o que não deve fazer, né? Então, acho que colabora, né, Camila? Eu tô brincando, sei o que você quis dizer. A gente perde o amigo, não perde a piada. Obrigado, Vera. Eu que agradeço aí as perguntas, as observações. É isso que ajuda, como eu disse, a roda do pensamento aí. Valeu, Camila. Abração, G. Uma querida. Ótimo final de semana, pessoal. Bom descanso aí.
Deixei lá fazer a janta. Eu tô atrasado aqui com a hora da janta. Tchau, tchau. Abração. Tem gente que brinca, né? A Tamires, uma professora que sempre faz curso, ela fala assim: quantas horas tem o seu dia? Mentira que tem 24 horas. Para de falar isso, que essa resposta não. Mas gente, é 24 horas mesmo. É igual as documentações, a gente vai escolhendo o que a gente vai ter pernas para fazer. Eu falei que hoje ia fazer essa live, que deu uma vontade de conversar, uma vontade louca. Professor em greve, sabe? Gosta de estar lá com as crianças falando e tal. Aí resolvi, falei, tô com uma vontade, que eu resolvi hoje mesmo. Vocês viram, né? Que eu coloquei, já comecei. Mas agora é hora de jantar. Aquelas coisas que eu não queria muito fazer, não. De fazer o jantar, mas bora lá. Tchau, tchau, Vera. Vocês não querem ir embora, mas eu vou, tá? Preciso. Abração. Eu acho que vai ficar gravado, já disponibilizado no Facebook, para quem não tiver assistido e tiver paciência de assistir e ver. Eu sempre acho diferente, né? Estar ao vivo e ver gravação. Mas vai estar lá para quem quiser. Afinal, não é o mundo inteiro que está em greve, né? Abração. Beijão para todo mundo. Valeu.